Muito bem, são 12 horas e 26 minutos, meio-dia e 26. Quinta-feira é dia de impacto financeiro aqui no nosso informativo Niquelândia Notícias. Impacto financeiro, passo a passo para construir riqueza. É a nossa aula de educação financeira através do rádio, com a participação do Diego Coelho, ele que é gestor financeiro e gestor do agronegócio, é o nosso consultor financeiro, hoje presente aqui ao vivo nos estúdios da 104.7 FM. Muito boa tarde, Diego. Sempre um prazer recebê-lo. Bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 104,7 FM. É mais uma vez uma grande satisfação estar aqui no programa Niquelândia Notícias. E esse quadro está no ar. Eu espero aí que as pessoas parem, né, para ouvir, para aprender um pouquinho mais, porque é algo que se tem uma necessidade muito grande no Brasil, que é educação financeira. A gente não aprende sobre educação financeira na escola, nossos pais não aprenderam, e se não aprenderam também não passam para os filhos, né? E nesse sentido, nos últimos anos tem crescido bastante, né? Questão aí de sites, de canais no YouTube falando sobre educação financeira, sobre tipos de investimento. E eu tive uma boa notícia na semana passada, que no estado de São Paulo agora é lei ter educação financeira nas escolas estaduais do estado de São Paulo, né? Que agora está sendo governado era ministro do Bolsonaro, esqueci o nome dele. Tarcísio de Freitas, né? Exatamente. Tarcísio de Freitas, né? Então, o Tarcisão já tomou aí uma decisão, uma iniciativa que é pioneira, né? O estado de São Paulo agora passa a ter educação financeira na rede estadual, né? Para os alunos aí do ensino médio, se não me engano, né? O que já é um diferencial e é algo que já deveria ter sido implantado em todo o Brasil há muito tempo, né? Se tivesse sido implantado, muito provavelmente teríamos aí menos pessoas desempregadas e menos pessoas na pobreza, Diego Coelho. Sem dúvida, é uma iniciativa muito louvável e parte de uma pessoa que realmente vem ao longo da sua vida pública e até mesmo empresarial. Ele sempre se mostrou muito preocupado com essa pré-capacitação para gerar esse conhecimento em prol do desenvolvimento. E aí, quando investe dinheiro em desenvolver pessoas que futuramente serão profissionais de diversas áreas, isso com certeza terá a longo prazo um reflexo positivo na vida das pessoas e, obviamente, na vida de um estado, de um país como um todo. Eu estou planejando aqui fazer a pesquisa premiativa agora no início do mês que vem, depois do feriado. Aí eu lancei uma enquete perguntando o que você faria se você ganhasse um prêmio de R$3.000 hoje. Apareceu de tudo lá de resposta, né? Ia ajudar minha mãe, ia ajudar meu filho, ia fazer a reforma da casa, ia pagar um terreno, ia dar entrada numa moto, ia viajar, ia fazer ali um tratamento, né? Ia pagar conta. Muita gente dizendo que ia pagar conta, que está com conta aí atrasada. De quase 70 pessoas que comentaram na enquete, ninguém disse, vou investir, vou começar meu patrimônio, né? Para daqui a 10, 20, 30 anos tá sossegado, ter um dinheiro ali que vai trabalhar para mim, né? Ou seja, a sociedade de uma maneira geral já cresce programada para gastar dinheiro e não para economizar o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para a pessoa, para dar uma vida confortável para a pessoa daqui a alguns anos. E mais uma vez as pessoas são muito imediatistas, né? Você não vê ninguém pensando como é que vai estar a vida daqui a 20 anos. E a pessoa se preparando ou não, os 20 anos vão passar. E é nisso que nós queremos bater. Então quero começar aqui batendo na importância dessa nossa iniciativa. Você vê, não é algo à toa, porque até mesmo um dos governadores do Brasil percebeu aí a necessidade e implantou no estado de São Paulo a educação financeira nas escolas públicas, né? E no decorrer de alguns programas nós temos aqui levantado aí essa importância, né, da educação financeira, a importância das pessoas buscarem conhecimento, buscarem aí aprender sobre o assunto e assim mudar a mentalidade, né? Que como eu falei aqui, de 70 pessoas que participaram da pesquisa, ninguém estava ali planejando economizar, investir o dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar para ela, né? R$3.000, se você investir ali numa boa um bom investimento que dá uns 12%, é possível, né? Em um ano esse dinheiro iria multiplicar, iria aumentar de 3.000, iria aumentar para 3.360, olha só, né? Então, isso no primeiro ano. No segundo ano,
mais ainda, daqui a 10 anos, esses 3 mil que tiver investido, já terá virado ali uns 10, 15 mil, dependendo do investimento. Mas ninguém pensa nisso, né? Quer gastar agora. Aí é que tá, tem que mudar a mentalidade, né? E sair do endividamento, como a enquete mostrou, muita gente, se ganhar 3 mil hoje de renda extra, sem precisar ter trabalhado aí 3 meses, né, para ganhar esse dinheiro, iria pagar contas, estaria com as contas atrasadas. Eu também tenho conta atrasada, viu, minha gente? E eu já comentei aqui, né? Se eu tivesse aprendido o que eu sei hoje, com 18, com 20 anos, tivesse aplicado, hoje eu estaria sossegado. Seria um dos milionários de Niquelândia. Mas só fui aprender no ano passado, e aí estou começando a investir agora aos pouquinhos e pagando minhas contas também aos pouquinhos, tá? Então, para sair do endividamento, tem que aprender aí, mudar a mentalidade, cortar gastos supérfluos, né? Buscar aumentar a renda, buscar economizar e investir esse dinheiro para não passar não continuar na pindaíba, né? Na próxima pandemia, na próxima grande crise. E aí, nesse sentido, começamos a mostrar para as pessoas que existem várias possibilidades de investir o dinheiro até mesmo na renda fixa, que é mais segura, que tem menos risco aí da pessoa perder, da pessoa ter alguma complicação, né? Começamos a falar com os investimentos em renda física no setor bancário, como você pode investir no banco, emprestando dinheiro para o banco. Então você pode colocar na poupança, que é o que rende menos, mas é melhor na poupança do que em lugar nenhum, né? Tem também como você emprestar dinheiro para o banco através do CDB, através do LCI e através do LCA. Inclusive, LCI e LCA não cobram imposto, tá? E tanto o CDB quanto o LCA e o LCI, que todas as agências bancárias têm, elas rendem muito mais do que a poupança, né? Vai fazer o seu dinheiro engordar mais rápido. E na sequência falamos sobre Tesouro Direto, né? Que é emprestar dinheiro para o governo, e você consegue investir o seu dinheiro no Tesouro Direto também através de vários bancos e através de corretoras aí de valores. E hoje vamos falar sobre como você pode emprestar dinheiro para empresas, né? Através aqui de CRAs, CRIs e debentures. E aí vira uma sopa de letrinha, né? Quem não entende aí quem não entende de educação financeira, você chegar e falar para a pessoa, né? CDB, LCA, LCI, CRA, CRI, debenture, vai parecer que está falando grego aí para a pessoa, né? Por isso que é importante a pessoa buscar conhecimento financeiro para ter noção do que de como, né, ela pode investir, tá? Então, falamos que você pode emprestar dinheiro para o banco, pode emprestar dinheiro para o governo e ainda na renda física você também pode emprestar dinheiro para as empresas, não é isso, Diego Coelho? Com certeza, não só para as empresas, já que a gente está falando de CRI e CRAS, o CRI, só para as pessoas entenderem, é o investimento na parte de construção, né, nas pessoas que nas empresas que constroem prédios, que fazem condomínios, que trabalham com galpões. É a maneira de você investir diretamente nessas empresas. E o CRAS é ligado aí ao setor de crédito do agronegócio. Aí você está ajudando diretamente aos produtores a investir, a conseguir mais crédito para investir na sua produção agrícola. E já os debêntures, diferente das ações, né? Os debêntures, a gente ainda vai falar sobre ações, mas ações você investe, você se torna sócio de uma empresa. Já os debêntures, você está investindo na dívida dessa empresa, na dívida que seja também, assim como as empresas e como o agronegócio, na dívida que está diretamente ligada ao investimento de produção, ou seja, construir uma nova indústria, né? Uma nova filial, aumentar a sua planta de produção, começar um investimento, uma expansão no exterior. E todas essas 3 siglas que a gente falou aqui são de rendas fixas, pré-estabelecida em tempo e pré-estabelecida também em remuneração. O que acontece? Aí você está emprestando dinheiro para a empresa investir e aumentar ali o lucro dela, e a empresa, aumentando esse lucro, ela paga esse empréstimo que você fez para ela, lógico, com juro, né? Se você emprestou 1.000, você vai receber 1.000 e alguma coisa dentro ali de um determinado prazo, né? Mas aqui, falando nessa questão de CRA e CRI,
né, que você está emprestando para a empresa, nós já falamos que tem o LCA e o LCI, que você empresta o dinheiro para o banco e o banco empresta para a empresa, né? Qual é a diferença aí do CRA com o LCA e do CRI com o LCI? A gente vê que são dinheiros que você está emprestando que vai para o mesmo fim, para investir no agronegócio ou na construção imobiliária, né? Mas qual é a diferença ali de rendimento e de investimento? Primeiro ponto aqui, a diferença está ligada diretamente com o perfil do investidor. Eu acredito que nos programas anteriores a gente nem conversou sobre o perfil do investidor, mas só para dar uma pincelada, quando você começa a fazer investimentos além da poupança, você vai preencher alguns questionários, seja na sua agência financeira, seja no seu banco, seja na sua operadora, para entender qual é o seu perfil de investidor. E aí você vai descobrir se você tem um perfil mais moderado, se você tem um perfil mais arrojado. E dentro desses perfis existem especificamente produtos que combinam com a sua estratégia e, obviamente, com a maneira como você pensa e o conhecimento que você domina sobre o item de investimento. Então, esse perfil de investimento que estamos falando hoje, ele já é para um perfil de pessoas que já teve acesso a outros investimentos, como o LCI, como o LCA, que já entendeu a dinâmica e como funciona o espaço de tempo mais remuneração em cima do seu capital, e aí você se dispõe a investir em algo que talvez, diferente dos outros que a gente falou aqui, tem um risco um pouquinho maior, mas muito pouco, porque a gente ainda está falando de renda fixa, mas o mais ideal também é que esse aqui já é um investimento que é para as pessoas que investem mais, que dispõem de mais recurso para investir. Diego, eu tenho só R$500, R$300, eu consigo investir em CRIs e CRAs? Possivelmente sim. Mas o ideal é que você já comece a investir nesse tipo de produto acima de R$1.000. Então, diferente dos outros que começam a investir com 30, com 20, esse aqui você fica interessante você começar a investir acima de R$1.000 em cada um. E aí você vai ter um espaço de tempo também muito mais determinado, mesmo sendo renda fixa, que você, se retirar esse dinheiro antes, poderá não ter uma remuneração adequada à sua realidade ou adequada àquilo que você esperava ao longo do tempo. Então, esse é um investimento para o investidor que já tem um nível médio de conhecimento. E tem um pouquinho mais de capital também. Com certeza. Porque igual a poupança e o CDB, você pode começar, poupança, o CDB e o Tesouro Direto, você pode começar investindo com pouco, né? Com R$30, com R$100, você consegue aí colocar dinheiro na poupança, emprestar dinheiro para o banco através aí de um CDB ou emprestar dinheiro para o governo através do Tesouro Direto. É aquela brincadeira que a gente fala aqui no Goiás, né? Agora está começando a engrossar o caldo. A gente começa lá no caldinho de piaba, falando de investimentos, aí depois a gente já quer comprar um molinete maior, pegar uns peixes maiores, já vai para um caldo de tucunaré. Então, o investimento basicamente é isso aí. Então, nós falamos aqui que para o banco tem a LCA e o LCI. Então, em outras palavras, podemos dizer que em você investir no CRA e no CRI, você está indo direto para o investidor final, para a empresa final, porque se você empresta para o banco, através de uma LCA, de uma LCI, o banco vai pegar esse dinheiro seu e vai emprestar para a empresa investir, né? E se você investe direto no CRA e no CRI, você está investindo direto na empresa, está passando um empréstimo direto para a empresa, está tirando o banco como intermediário, deixando o banco deixa de ser um intermediário e você faz negócio direto com a empresa. Sim, você passa a ser o credor direto dessas empresas ou desses CPFs que trabalham com letras de crédito do agronegócio, né? Com a dívida do agronegócio. Ou até mesmo CNPJs que trabalham com crédito em agronegócio ou crédito imobiliário, no caso das empresas urbanas. Então você torna automaticamente um credor direto. Lembrando, né, a diferença de CRIs para CRAs, você não está sendo sócio da construtora e nem sócio do produtor. Você está sendo um credor dele. É como se o Oesley fosse fazer uma expansão aqui do programa, fosse montar algumas filiais e construir, né, no caso aqui, tirando o debêntures, a gente está falando de construção e de agronegócio. Se eu fosse construir algo, a gente estaria aí investindo diretamente ao Oesley e não investindo no banco, que o banco ainda vai investir para o Oesley.
Só que nós falamos que quando você faz um empréstimo para o banco, tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tem aí te dá uma segurança a mais, né? Você pode investir R$250 mil em um banco, que se esse banco quebrar, esse fundo consegue ali, depois de uma certa burocracia, devolver os seus 250 mil. Já você investindo no CRA e no CRI, você não está passando pelo intermédio de um banco, não tem esse fundo de garantia. Com isso, o CRA e o CRI seria investimentos de maior risco do que a LCA e o LCI, Diego? É exatamente por isso que eu falei que ele tem um pouquinho a mais de grau de risco, mas diferente, né, do risco que você tem nos outros investimentos, que a sua segurança seria o próprio banco. Nesse aqui, como você é um credor direto, então a sua dívida, vamos supor, uma empresa dessa quebrou na hora que estava construindo esse prédio, você ainda continua sendo um credor dela, isso não vai mudar, e a partir que essa empresa quebrada começa a renegociar com o jurídico, provavelmente isso vai para o jurídico, aí vai sendo feito os pagamentos para os seus credores, assim também você recebe, só muda um pouco a forma de garantia. E questão de rendimento, já que é uma coisa que é um pouquinho mais de risco, tem mais risco aí de você não receber esse dinheiro, já que não tem um banco envolvido, não tem ali o fundo de garantia, o interessante seria que esse CRA e esse CRI rendesse mais, né? E isso normalmente é assim, ou vai ficar bem próximo ali o rendimento se comparado com a LCA e a LCI? Normalmente rende mais. Agora, sempre é interessante a gente destacar a questão do tempo, né? Dinheiro no tempo é mais dinheiro. A gente não pode esquecer dessa frase: dinheiro no tempo é mais dinheiro. Então, esse tipo de investimento, como ele é estabelecido, vamos supor, como todos já sabem aqui, a gente vem conversando, eu trabalho no mercado imobiliário também e trabalho direto com construtoras. Uma construtora que começa uma obra hoje, vamos supor que ela começou hoje, não o processo da obra, mas ela começou a fazer essa obra hoje. Então, o prazo médio é de 48 meses para entregar aquela obra. 4 anos. 4 anos. Então, ela vai começar a ter retorno real, não significa que eles não estão comercializando, não estão fazendo giro de caixa. E, obviamente, as construtoras fazem o giro de caixa para continuar aplicando no seu próprio investimento, seja com... perdão, eu estou falando errado aqui. Nesse caso, eu estou citando as incorporadoras. As construtoras é a que realmente está lá operando, né? Uma é parte para a operação e a outra, sim, é da parte do financiamento. Então, se você está investindo na incorporadora, ela ainda está fazendo esse giro para que ela consiga incorporar outros produtos ou continuar construindo, que talvez ela tenha vendido aí só metade da sua dívida, até mesmo para não aumentar o seu nível de endividamento. Ou seja, após 48 meses que ela começa a pegar esse retorno de aluguéis de volta, seja de galpões, seja de shoppings, é que ela vai começar a remunerar, aliás, a pagar os seus credores. Então, se você, antes de 48 meses, resolve tirar esse dinheiro, isso eu estou dando um exemplo, não significa que todos serão 48 meses. Então, se você resolve tirar esse dinheiro antes do tempo pré-estabelecido na hora do investimento, pode ser que ele não tenha tido rendimento algum, ou pode ser que ele tenha rendido menos do que qualquer outro investimento que a gente já conversou aqui. Por quê? Porque o contrato, na hora que você fez a adesão desse crédito, desse CRAS, desse CRIS, você determinou que você só iria precisar desse dinheiro depois daquele período. E por você ficar com esse dinheiro aplicado ali durante esse período, é que você teria o retorno financeiro que foi estabelecido nesse contrato. Então, nós estamos falando de quebra de contrato. Se você tira o seu dinheiro antes, se você, precisei tirar antes, é uma quebra de contrato. E como toda quebra de contrato, a pessoa que está quebrando esse contrato corre maior risco de sair perdendo, obviamente, porque é ele que está estimulando essa quebra de contrato. No mínimo vai deixar de ganhar, né? No mínimo vai deixar de ganhar. Agora, outro diferencial é que, como nós falamos, LCA e LCI não pagam imposto de renda. Já CRA e CRI tem que render mais, até mesmo porque vai tirar uma fatia ali pro leão, vai ter que pagar o imposto de renda sobre o lucro que você tiver com esse empréstimo. Agora vou ter que consultar aqui.
Tinha uma normativa que estava prestes a sair há uns 2 anos atrás, e aí eu vou pedir desculpa aos nossos telespectadores, que eu não observei antes. Mas eu acho que agora passa também a valer a não cobrança para essas... O CRA e o CRI está ficando como debênture, LCA exatamente, e LCI. Exatamente. Muito interessante. Então já torna mais competitivo, né? Então, gente, nós estamos falando, por enquanto, só de investimento em renda fixa. Não são aqueles investimentos como as ações, que o preço pode cair hoje, pode aumentar amanhã. São investimentos que são aí mais seguros. Você sabe, assim, investe dinheiro hoje, sabe que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, mais ou menos quanto você vai estar recebendo, né? Então, para quem tem pouco dinheiro, né, fica indicado ali investir na poupança, que é o que rende menos, ou no CDB, né, que você empresta dinheiro para o banco e vai render mais. A poupança não paga imposto de renda, o CDB já vai pagar imposto de renda, só que vai render bem mais, mesmo pagando imposto de renda, ainda rende mais do que a poupança. Prontinho. Né? Confirmado aqui, CRA e CRIs não paga imposto de renda. Então, igualou. É isento. Né? Então, tá aí, gente. Então, quem tem pouco dinheiro, põe na poupança. Você tem pouco dinheiro, R$100 para investir todo mês ali, quer que rende mais, empresta para o banco através de um CDB, ou então você empresta para o governo através do Tesouro Direto, né? Isso aí para quem tem R$20, R$100 aí por mês, né? Agora, se você já tem um pouquinho mais de dinheiro sobrando no final do mês ou no final do ano e tem mais tempo aí para deixar esse dinheiro render, tem mais de R$1.000, aí você pode investir então em LCA, LCI, CRA ou CRI. LCA e LCI você vai estar emprestando dinheiro para o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para os fazendeiros, investir nas fazendas, ou para as construtoras investirem ali na construção de prédios, né? Já o CRA e CRI, não, você vai emprestar direto aí para os fazendeiros, para as cooperativas ou direto para as construtoras, né? Só que a diferença, o LCA e o LCI, você vai no banco e contrata, empresta o dinheiro, né? E como faz para você investir no CRA ou no CRI, Diego Coelho? Através das corretoras. O banco não tem o CRA e o CRI porque seria um competidor dele aí com o LCA e o LCI, né? Exatamente. Aí você vai procurar a sua corretora de confiança e vai procurar aí pelas letras de crédito aí, aliás, pelas letras de crédito, não pelos CRAs e CRIs, e também pelas letras de crédito. E corretora tudo hoje está online, viu, minha gente? Você pode baixar ali o aplicativo da corretora e criar a sua conta, e aí você manda o dinheiro do banco para a corretora e faz o investimento, tá? Temos aí várias corretoras no mercado, né? Como a XP, como o Banco BTG, né, que começou como BTG Pactual, começou como corretora, se não me engano, a Rico, a Orama, né, são todas corretoras que não cobram para fazer a maioria aí desses investimentos, né, liberam ali a plataforma para que você possa estar usando e eles vão estar sempre te oferecendo alguns fundos, né, tem alguns produtos que eles cobram uma taxinha bem pequenininha ali de administração, mas no geral não cobra aí para você investir num CRA, investir num CRI, por exemplo. E ficou faltando as debêntures, né? Como nós falamos, o LCA, o banco empresta o dinheiro para os fazendeiros, né? O LCI, o banco empresta o dinheiro para construção, né? Para as grandes construtoras, né? O CRA, você empresta o dinheiro direto ali para os fazendeiros, para as cooperativas. E o CRI, você empresta o dinheiro direto para as construtoras, né? Para as imobiliárias, coisa e tal, incorporadora, coisa e tal. E qual o diferencial aí, então, da debênture, Diego Coelho? O que é uma debênture? Antes de entrar diretamente na debêntures, eu quero só alinhar um negócio com o pessoal que está nos ouvindo. Que talvez eles interessou em investir em CRA e CRIs e quer analisar se é interessante de fato e se é um bom momento para isso. Então, para onde você deve olhar? Lógico que eu não vou falar se é ou não é. Você deve olhar o seguinte: esse tipo de investimento, ele é mais interessante, não significa que ele é desinteressante em outro momento, isso tudo depende da sua estratégia e do seu perfil de investidor, mas esse tipo de investimento, ele é mais interessante quando nós temos juros baratos no mercado de financiamento e uma alta de consumo ou alta no preço desses produtos de consumo a qual estamos falando. Ou seja, se a procura está acelerada por imóveis ou se a procura, né, está acelerada com produtos frutos do agronegócio e automaticamente juros mais baratos. Por quê? Porque, obviamente,
essa rentabilidade ou esse retorno, ele passa a ter um grau maior de segurança, com a economia mais estável, e automaticamente, se esses negócios estão indo bem, o risco a qual nós estamos falando de você não receber essa dívida, ela vai cada vez diminuindo. Beleza? Era só esta observação. Já a segunda modalidade que estamos tratando hoje, que é os debêntures, esse já para deixar em destaque, nós temos sobre ele sim a incidência de IR, né? Ou seja, o imposto de renda em cima daquele rendimento que você vai ter nos debêntures, e vale destacar que ele é na tabela regressiva também. Então, a partir da quantidade de tempo que ele for ficando, você vai regredindo na alíquota até chegar a pagar a alíquota mínima neste investimento. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menos imposto você paga. Menor a alíquota que você vai pagar incidente sobre o seu rendimento. O que é interessante aí no debêntures? Aí é onde nós estamos olhando agora para as empresas que estão em expansão, empresas que estão expandindo a sua operação, empresas que estão indo para outros estados, montando filiais, ou empresas que estão aumentando o seu nível de produção para atingir novos mercados. E essas empresas também precisam de financiamento, elas precisam de crédito exatamente para aplicar na sua linha de produção, no seu aumento de poder produtivo dentro da sua planta de operação. E aí elas emitem esses debêntures, que são uma maneira de você aplicar também essas aplicações que estamos falando aqui hoje é de dívidas e não de ações. Então os debêntures também é uma possibilidade que você tem de financiar e tornar-se um credor de uma empresa que está expandindo a sua operação. Então, primeiro, a gente falou de um investimento, né, que é o CRI, que você está aplicando no endividamento de uma empresa incorporadora do mercado imobiliário que está implantando imóveis. E outra, nós falamos de CRAS, que é você se tornar o credor das operações, né, diretas de crédito rural, das pessoas que estão precisando de aporte financeiro para aumentar a sua produção rural. E agora nós estamos falando de debêntures, que é o CNPJ que está expandindo a sua operação produtiva, a sua operação de abrangência do mercado. Então são as modalidades que você tem de se tornar credor, mais uma vez credor e não acionista de empresas que trabalham nesses segmentos. Por exemplo, vamos supor que a Petrobras quer criar uma nova plataforma para explorar petróleo e não tem todo o dinheiro para construir essa plataforma gigante. Ela vai lançar ali uma debênture, você vai comprar essa debênture, que na verdade você vai estar emprestando dinheiro ali para a Petrobras, construir essa plataforma, e assim, à medida que for tendo lucro, ela vai te pagando ali em parcelas essa debênture com juros, né? Exatamente. E o outro grande motivo também é que nós estamos falando de renda fixas. Então, na hora da sua operação, você já vai saber no final deste tempo que você está emprestando esse dinheiro, a remuneração que você vai ter sobre o seu capital inicial, ou seja, o dinheiro que você colocou nesta operação, você vai saber o tanto de dinheiro que este vai trazer de volta para você. Não importa se a Petrobras vendeu mais, se vendeu menos, você sabe ali que ela tem que te pagar tanto. Exatamente. Né? Não importa se o Lula falar alguma besteira e as ações cair de preço, não vai interromper a sua dívida, né? Não Exatamente. vai mexer na sua dívida. Você está exposto ao mercado financeiro, mas sem as emoções das altas e baixas que ele tem todos os dias. Inclusive hoje está em baixa, né? Para quem está investindo direto nas ações e se tornando sócio da maioria das empresas hoje na nossa Ibovespa, hoje está em queda. Essa aqui é uma segurança que você tem. Você começa a se expor no mercado financeiro, você começa a se expor aos negócios que as empresas estão fazendo em solo, mas sem aquele risco diário que é a de aplicar diretamente em ações. Lógico, tem uma diferença. Quando você faz um tipo de investimento deste que nós estamos falando hoje, a gente está falando de rentabilidade a longo prazo. Então, mais uma vez, repito, você vai saber exatamente quando você vai ter de retorno na hora da aplicação, mas é uma aplicação a longo prazo, sem liquidez diária. Você está sabendo que quando você coloca o dinheiro ali, o retorno ele vem só depois daquele tempo. O retorno que realmente está ali, ele vem só depois do tempo
pré-estabelecido na hora da operação. Diferente aí de quem vive a emoção do mercado financeiro, que hoje ele pode estar ganhando muito dinheiro e amanhã, se a operação não foi bem feita, ele vai viver uma emoção de queda, exatamente por estar exposto a todo tipo de situação que acontece no mercado. Então tá aí, minha gente, só que existe também um tipo de debênture que é chamado de debênture incentivada, que são aquelas que investem em infraestrutura que, querendo ou não, se torna uma estrutura meio que pública, e que também não paga imposto de renda, né? Que ela pode render mais e sem cobrar imposto de renda. Por exemplo, nós temos a Equatorial. Vamos supor que a Equatorial precisa construir uma nova linha de energia com essas torres gigantes de alta tensão, né? Então ela pode gerar uma debênture incentivada. Você vai comprar ali uma cota dessa debênture, né? Vai estar emprestando dinheiro ali para a Equatorial, né? E vai estar ganhando ali um bom juro em cima, renda fixa e sem pagar imposto. Outro exemplo, a Ecovias do Araguaia, que é concessionária ali da BR-153 e aqui da BR-414. Ela vai precisar duplicar essas duas rodovias, se não me engano, vai precisar de dinheiro, né? Só o pedágio não vai dar, porque o pedágio paga de pouquinho em pouquinho, né? E usa milhões de reais para fazer isso aí. Então ela lança também uma debênture incentivada, pega o dinheiro emprestado de você para fazer ali esse asfalto, e tanto aí essa linha de alta tensão quanto o asfalto é considerada ali infraestrutura de benefício público e por isso é incentivado, não tem ali a cobrança do imposto de renda. Sim, tem uma manha que o professor meu ensinou na faculdade ainda, que é muito simples de você estabelecer se a debênture, se o seu investimento ele tem ou não o incentivo de IR, de isenção de IR. Basta você observar o seguinte: eu estou comprando, no caso do debêntures que estamos falando, eu estou comprando debêntures de uma empresa que está investindo ou de um título que está investindo em obras primárias, ou seja, obras de incentivo à produção. O que são obras de incentivo à produção? Tudo aquilo que está no setor primário. Tudo aquilo que está no setor primário, seja de uma ponte, de uma rodovia, de uma ferrovia, de uma indústria que está construindo uma hidrelétrica, né? A transmissão, igual você bem falou, o que é setor primário privado, setor primário privado, produção direta no agronegócio, produção direta na infraestrutura de urbanização, por isso que os CRIs também têm esse incentivo de IR. Então basta você observar em qual operação que esse investimento que você está fazendo está direcionado, que você vai ter noção basicamente se tem IR ou não. Mas lógico, né, vale, além de ter essa intuitividade, o melhor é conferir na hora do fechamento do contrato. Então tá aí, minha gente, educação, né, financeira é o nosso quadro Impacto Financeiro. Continuamos falando sobre investimento em renda fixa. Se você quer investir no agronegócio ou no setor imobiliário, você pode investir através dos bancos, que tem aí garantia, tem aí maior rendimento do que a poupança e tem também isenção do imposto de renda. Você vai investir no LCA e no LCI, e o dinheiro que você emprestar para o banco vai emprestar para fazendeiros, cooperativas agropecuárias e grandes incorporadoras, grandes construtoras, grandes imobiliárias. E outra opção é através das corretoras você investir em CRA, CRI e debêntures, que aí você vai estar emprestando dinheiro direto para as empresas. Ao invés da empresa pegar o dinheiro com o banco, vai pegar o dinheiro direto de você, tá? Aí o interessante é que tanto o LCA, LCI, CRA, CRI e debênture normalmente é para aquelas pessoas que têm um pouquinho de dinheiro a mais. Normalmente é R$1.000, 900 e poucos reais, né? Mil e pouquinho, no mínimo, né? Para começar a investir. E a pessoa que tem aí esse valor, mais de R$1.000 e que tem disponibilidade para deixar esse dinheiro aplicado aí por muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para fazer efeito. Aí o ideal é que eles rendam mais do que o LCA e do que o LCI, porque senão não compensa, né? Porque já que o LCA e o LCI é mais seguro e rende mais do que a poupança, o CRA, o
o CRI e a debênture tem que render mais do que o LCA e o LCI, porque eles oferecem um pouquinho mais de risco. Eu estou mostrando aqui na tela da nossa live algumas das principais corretoras do Brasil, tá? Então, entre elas aqui, você pode abrir sua conta na XP, na Rico, na Modal Mais, na Clear, na Orama, no BTG, na Toro e várias outras opções aí de corretora. Muitas delas não cobram aí taxa de corretagem, não cobram aí para você investir no Tesouro Direto, no CRA, no CRI, em alguma debênture, né? Então você pode criar a sua conta e passar o dinheiro do seu banco para essa corretora e investir nesses títulos aí de renda fixa, né? E são títulos aí que não vai ficar com preço aumentando e diminuindo, né? Não tem essa oscilação como tem as ações, tá? Então tá aí, esse é o nosso quadro de educação financeira toda quinta-feira, tá? Impacto financeiro, passo a passo para construir riqueza, com o Diego Coelho, que é gestor financeiro e gestor do agronegócio. O Diego Coelho, que está à frente do escritório DC Gestão de Negócios, escritório que tem sede em Goiânia, mas atende também você aqui de Niquelândia e dos municípios vizinhos, tá? O Diego Coelho pode ser o seu consultor financeiro. Você trabalha, tem um bom salário, está conseguindo sobrar aí um bom dinheiro no final do mês, é fazendeiro, está conseguindo ter um bom lucro aí na sua fazenda, é empresário, está conseguindo ter um bom lucro aí na sua empresa e quer aprender a investir esse dinheiro para fazer esse dinheiro trabalhar para você, fazer esse dinheiro ali crescer, né? Virar aquela bola de neve. Você pode entrar em contato com o Diego Coelho, tá? O WhatsApp está aparecendo na tela, é o 629-9638-5641. Repetindo, o WhatsApp do Diego Coelho, 629-9638-5641. 9638-5641. Você pode também entrar em contato pelas redes sociais do Diego, tá? Basta procurá-lo no Facebook e no Instagram, pelo endereço @Diego Coelho GO, @Diego Coelho Go. E o Diego também trabalha aí como corretor imobiliário, né? Tá sempre aí trazendo ótimos negócios, tanto em questão de loteamentos, né? De apartamentos em condomínios e também opções de terrenos aí na zona rural, chácaras, sítios, fazendas. Tem algum negócio mais recente aqui próximo de Niquelândia? Quem quer comprar uma terra, já tem algum aí encaminhado, Diego? Positivo. Hoje eu gostaria de falar sobre uma oportunidade para aquele produtor rural que já tem interesse em entrar para uma fazenda pronta, que não precisa, né, fazer a fazenda. O que é fazer uma fazenda? É entrar ainda com licença de desmatamento, abrir área, toda aquela operação que requer equipamentos diferentes do que é usado para produzir e principalmente pessoal e toda essa canseira também, né, às vezes, de ter que trabalhar com os órgãos governamentais atrás de licenças. Então nós estamos com uma opção hoje muito interessante de 900 hectares já plantando ali na região de Padre Bernardo, uma propriedade que já vai para o seu 5º ano de produção de soja. Ela ainda tem um contrato de arrendamento lá que termina em 2024 e essa fazenda pode ser sua, seja para você já começar arrendando ou para você começar a sua própria operação de plantio de grãos. Então tem fazenda à venda no município de Padre Bernardo. Positivo. E várias outras aqui em Niquelândia que eu já trouxe, continua à disposição aí. Algumas já foram vendidas, mas ainda continua à disposição outras. E Padre Bernardo tem um diferencial que já está ali no Planalto Central, né? É em torno do Distrito Federal. As fazendas lá normalmente é aquele trem plano, né? De perder de vista, né? Ao contrário aqui de algumas regiões de Niquelândia que tem uma parte do município que as fazendas, né? A zona rural é muito acidentada, tem muita montanha. Exatamente. É uma opção muito boa. Essa fazenda a qual eu estou mencionando, ela não tem perca de ondulações, então ela é 100% agricultável, saudando aí até a reserva dela é uma reserva planinha para você não sofrer se querer dar um passeio na mata. Então tá aí, fazenda à venda em Padre Bernardo. Interessado, entrar em contato aqui com o Diego Coelho, WhatsApp 629-9638-5641. Muito obrigado, Diego, pela sua participação. Até a próxima quinta-feira com mais um quadro Impacto Financeiro. Até a próxima quinta. Não posso encerrar, vou aproveitar um minutinho para fazer uma última oferta.
Para quem tem aí filhos, né, que está quase entrando na idade de estudar em Goiânia, daqui 3, 4 anos, nós estamos lançando um empreendimento na Praça Universitária em Goiânia essa semana, que entrega daqui exatos 48 meses. Então, para você que quer se preparar para que o seu filho vá estudar em Goiânia, é uma opção ideal, com 2 quartos, com 1 quarto, apartamentos aí de 60 metros quadrados até 120, e que as prestações mensais deles está ficando aí abaixo de R$ 1.200 por mês. Depois você pode entrar na internet, ver que aquela região, o aluguel, né, daquela região é mais do que isso para essa metragem. Então você vai estar aí já investindo no futuro e melhor ainda na sua qualidade de vida e dos seus filhos. São quantos metros quadrados o apartamento? Tem de 60 a 120 com opções de 1 e 2 quartos. Olha que bacana. Então tá aí, minha gente, você pode comprar apartamento na planta de 60 até 120 metros quadrados na Praça Universitária em Goiânia, com mensalidades por menos de R$ 1.200, né? Na capital. Isso aí é um investimento, viu? Porque é algo que você vai poder alugar por mais de um salário, né? O aluguel, né? Exatamente. É o perfil para você investir ou no futuro do seu filho ou até mesmo em você, quando for para Goiânia, ter aquele apartamento de apoio bem localizado, próximo aos principais hospitais ali da região, ou até mesmo investir para rentabilizar. Você ganha comprando um empreendimento na planta da rentabilidade dele, na valorização dele, e mais tarde no aluguel também desse apartamento. Então tá aí, você tem um filho de 14, 13 anos, né? Já está pensando que quando ele completar 18 vai ter que estudar na capital, né? Já começa aí a encaminhar o apartamento, vai ficar bem mais em conta do que você deixar para alugar quando chegar a hora dele ir estudar na universidade, né? Muito bem, Diego, até a próxima quinta-feira com mais um quadro Impacto Financeiro. Até a próxima, grande abraço. Em Niquelândia, agora são 13h07, 1h07. Continue sintonizados conosco, daqui a pouquinho tem Momento da Saúde Mental com a participação da psicóloga Eveli Godoy, hoje falando aí sobre o encerramento da campanha Agosto Lilás. Esse mês inteiro foi dedicado aí ao combate à violência doméstica, né? A prevenção da violência contra a mulher e também aí a punição nos casos de violência, e inclusive é uma campanha que passa a entrar para o calendário oficial do governo do estado de Goiás, e muitas medidas têm sido feitas, né? Têm sido aí adotadas, né? Para diminuir cada vez mais os casos de agressão e os casos de feminicídio aqui no estado de Goiás. E vamos mais uma vez falar sobre as consequências emocionais, né? Psicológicas para as mulheres vítimas de violência e, aliás, para toda a família que tem aí que conviver, né? Com episódios aí traumáticos de violência doméstica. Daqui a pouquinho, então, Momento da Saúde Mental no nosso informativo Niquelândia Notícias. O seu encontro marcado com a informação. Niquelândia Notícias, de segunda